Falou e disse, André. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Empreendedorismo é o assunto do nosso podcast desta semana. Quem é o nosso convidado, André? Pois é, Malha, o nosso convidado hoje é meu amigo Diego da Costa, administrador, ele que já me presenteou com o livro, né, Administração em Pauta, que ele escreveu recentemente, né, e fala de um tema importante, né, que é empreendedorismo, num momento como esse, que o país sai da pandemia, e a gente sabe que o empreendedorismo é responsável aí por gerar muitos empregos no nosso Brasil. E eu já começaria, viu, Diego, aqui, de forma muito objetiva, aquela que eu acho que é a pergunta básica de todo mundo que quer saber o que é empreendedorismo, quer ouvir quais são as principais dicas para quem quer, na sua opinião, pela sua experiência, quem quer ser um empreendedor e quais são as vantagens de ser um empreendedor, né? Tá bom, André, é uma alegria estar aqui, Amália, André, que felicidade minha, viu? Eu fico muito contente, né, na possibilidade de compartilhar o meu conhecimento mais uma vez. E empreendedorismo é um tema muito bacana, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque tive a alegria, né, de trazer e liderar alguns movimentos empresariais nesse sentido. E o empreendedorismo é um traço de personalidade, é um perfil, né? Eu comentava aqui em off, né, a questão da gente trabalhar essa ideia de que ser empreendedor é muito mais do que ser empresário. As pessoas pensam que, vou montar uma empresa para ser empreendedor. Não, você pode ser empreendedor, inclusive, no serviço público. Eu quero destacar isso porque muita gente pode estar assistindo aqui o nosso podcast, assistindo e ouvindo, né, o nosso podcast. Sim. E acho que é bacana porque o servidor público ele precisa trazer essa questão comportamental e avançar nos processos, entendendo sobre liderança, entendendo sobre planejamento, diversos temas que podem agregar valor ao seu dia a dia de trabalho, à sua carreira. E nesse movimento, André e Amália, saindo da pandemia, a gente tem visto que é preciso incorporar esse perfil, né? Um perfil que a pandemia nos ensinou de agradar, na verdade, o processo, entender as pessoas, não é? Atender as pessoas, saber que cada um tem seu problema, sua dificuldade, mas que é importante avançar, né? E é isso. Algumas dicas que eu posso também falar, André, é que assim, como é um traço de personalidade, é importante estudar sobre o tema. Né? Eu converso muito com as pessoas e se fala muito sobre a vocação do Estado, por exemplo, para certos produtos, serviços, mas é importante buscar a vocação nas pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem a vocação de qualquer região, de qualquer estado. Né? Você já foi prefeito aí, né? A Amália é jornalista, e sabem como é a questão vocacional. Você tem que amar o que você faz, o trabalho que você executa. Então, isso também é empreender. Né? Você falou em vocação, a gente vai em vocação num sentido mais amplo. Para empreender, é preciso ser vocacionado para isso? Ou a pessoa pode aprender a empreender? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que aprender a empreender, né? Você pode ler muitos livros, assistir bons vídeos, assistir um podcast como esse, né? E entender que você pode avançar com esse conhecimento. Então, isso é muito importante. As pessoas pensam que o grande empresário nasceu o grande empresário. Às vezes a família tem uma tradição empresarial, mas na própria família as pessoas debandam para outros caminhos. Né? Quantos casos de empresas, grandes organizações, grandes corporações têm esse problema na sucessão familiar. Exato. Então o empreendedor ele fica no meio do caminho, né? Ele não consegue passar a sua ideia para os seus filhos, para parentes próximos. Então é importante estudar sobre o tema, e aí vem diversos outros que são conectados com isso, liderança, né? A própria profissão de administração traz muito isso como ciência também, gestão, organização, monitoramento e controle. Você tem várias ferramentas que você pode agregar a esse processo. Então a gente está vivendo momentos assim bem complexos nesse momento de pandemia, mas a liderança é um outro tema interessante que conecta com o empreendedor. E aí você tem que buscar esse aspecto, né, desse entendimento, que é preciso, através de bons métodos, avançar e buscar novos caminhos, novas possibilidades, né? A mudança, a inovação. Então, tudo isso casa com o empreendedorismo. Então, Diego, pegando aqui o gancho da pergunta da Amália, então você precisa, lógico, conhecer, mas é preciso que você estude, é preciso Sim. que você invista em conhecimento, invista em análise, faça pesquisa, obviamente, Sim. né? E tenha, acima de tudo, né? Não lhe falte persistência, né? Determinação, Sim. para que você possa empreender. A gente sabe que um bom empreendedor deve identificar as oportunidades, não é? Sim. Eu acho que agora, pós-pandemia, muitas oportunidades vão surgir, ou pelo menos devem surgir. Eu hoje conversava, Amália,
Antes de vir para cá, eu estava em Brasília e eu conversava agora há pouco. E é impressionante como, pós-pandemia, o impacto é muito grande na economia, não é? Sim. Nós tínhamos no Brasil algo em torno de 53, quase 54 milhões de brasileiros que estavam no segmento do empreendedorismo como empreendedores. Pós-pandemia, nós perdemos algo em torno, segundo as informações, de 10 milhões desses brasileiros. Agora somos algo em torno de 44 milhões de brasileiros. Em Sergipe são cerca de 83 mil empreendedores, mas pós-pandemia houve uma diminuição. Mas nada disso deve ser um desestímulo, muito pelo contrário, não é? Oportunidades, eu acho que vão surgir. A gente sabe que o país atravessa um momento que não é fácil, não é? A gente está vendo aí os preços dos alimentos subindo sem controle. O óleo subiu quase 90%, né, nos últimos 12 meses. O arroz subiu quase 70%, 69,8%. A batata subiu 47%, a carne subiu cerca de 35%, o combustível, um aumento atrás do outro. Mas eu entendo que é dessa determinação do brasileiro, da persistência, né, de buscar as oportunidades, de analisar o mercado, que a gente tem que buscar caminhos. E o empreendedorismo, eu entendo que é uma das soluções, mesmo porque a gente sabe que são principalmente nos pequenos empreendimentos no país, é que hoje movimenta a economia e gera a maior quantidade de empregos no país. Sem dúvida. Uma questão que tem muito forte aí, André, que eu penso, é que é preciso trazer essa questão teórica, né, desse conhecimento, desses números que você apresentou, mas principalmente entender, o indivíduo tem que entender que ele lidera a sua vida. Não é? Através desse propósito, desse caminho. A gente tem visto que às vezes o brasileiro fica muito colocando a culpa no outro, né? E dizendo assim, não, se o presidente, se um governador, se o dono da empresa, se o diretor, se o gerente, então faça o seu papel. Claro, a gente sabe que o nosso controle vai até um limite. Passa né? a ser a pergunta, o que é que eu posso fazer para mudar a realidade? Exatamente. Eu fico discutindo muito com o meu presidente lá do CFA, o Mauro, que é um grande intelectual, né? O Mauro Croix, lá de São Paulo. Ele fala muito, Diego, ó, a gente tem aí, se você dividir o mundo, né, do hemisfério sul e hemisfério norte, você vê como são os países, né, do hemisfério sul, né? Dificuldade, não estou desmerecendo o povo, mas tem países que têm muita dificuldade. Por que no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, os países conseguem evoluir mais, né? Conseguem ter outro tipo de entrega? É exatamente pelo traço de personalidade, pelo comportamento. E aí vem, não vai mudar, é sempre assim, né? O brasileiro é assim mesmo, né? O jeitinho brasileiro. Então, não, a gente precisa mudar algumas coisas, mas como? Vamos mudar através de um processo de educação importante e através de iniciativas, de criar um ambiente positivo para as organizações. Eu falo sobre isso já há um bom tempo, desde 2005, quando eu tive a alegria de trazer para Sergipe o Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial Empresarial de Sergipe. Já tem mais de 10 anos, já sou jovem há um pouco mais de tempo, viu, Amália? Mas o que acontece é isso, é preciso trazer esse traço de comportamento. A questão tributária, né, que o André comentou, claro que os valores têm muito esse aspecto, né, é um estudo que tem que ser feito, mas eu acredito que a gente tem muitas possibilidades, né, a gente tem uma geração aí preocupada com isso, né, que é a minha geração que está chegando aí agora, e é importante, porque a gente tem que fazer essa mudança, nós temos que ser agentes da mudança, né, no sentido de ter o protagonismo e de avançar nesse sentido, né, da entrega, do resultado. Mas, naturalmente, é preciso ter uma boa educação, ter bons métodos, né, para avançar nisso aí, métodos empresariais, e aprender com quem tem sucesso. Né? Uhum. Por que não? O que faz lá no país A, B ou C, na empresa A, B ou C? Por que ele consegue avançar e a minha empresa não? Então, criar esse ambiente de cooperação, de aprendizado, isso é muito importante. Né? Eu penso nisso. Uma coisa interessante, um movimento que começou a surgir muito, principalmente por conta da pandemia, é o empreender por necessidade. Sim. Ou seja, muita gente perdeu emprego, muita gente teve que se virar para ver como colocar comida na mesa, alimentar a família, pagar as contas, quando era possível pagar as contas, não? Entrava naquele ciclo de vou sortear o que eu pago hoje porque minha família precisa comer. Sim. Então, muita gente que sabia fazer um bolo passou a empreender vendendo bolo, Sim. comida e outras coisas mais. O detalhe agora é que essas pessoas que empreenderam deram certo nos seus empreendimentos
E as empresas das quais foram demitidas querem readmitir, mas a pessoa não quer voltar mais. Ou seja, falta um pouco de mão de obra nesse sentido, Sim. mas deu certo para aquele novo empreendedor. Como é que você vê esse movimento? Então, veja, através da educação, Amália, tudo é possível, né? Assim, a pessoa que estuda, que aprende um novo processo, fazer um bolo é importante, sem dúvida. Aprender a fazer um bolo delicioso é importante, ou fazer um pastel, né, de qualidade é importante. Pastel é bom. Sem dúvida. Mas o que acontece? Será que existe algum processo que pode ser modificado para um pastel melhorar cada vez mais? Para um bolo melhorar cada vez mais? Sempre é possível melhorar. Então, esse é o segredo. Na verdade, nós seres humanos, a gente fica muito no aspecto do tradicionalismo. Eu sou assim, e eu não vou mudar, porque isso está dando certo. Né? Tudo bem, está dando certo, mas por que não construir algo melhor? Tem uma máxima Seria que o dizem... processo da investir em inovação, que inovação nem sempre quer dizer você investir em equipamentos. Você pode investir com novas ideias. Num processo, num caminho que você pode mudar. Tem aquela máxima, né? Em time que se ganha, não se mexe. É exatamente o contrário. Em time que se ganha, tem que se preocupar para você colocar as melhores peças, ver a habilidade importante no jogador A, B ou C. Então, esse é o segredo. Mas, infelizmente, a gente fica naquele tradicionalismo. É sempre assim, a minha vida é essa mesmo, está tranquilo. Né? Gera um comodismo, porque nós, seres humanos, queremos estar numa zona mais tranquila. A gente não gosta muito dessa batalha, entre aspas. Mas é uma grande diferença que a gente tem dos países do hemisfério norte. Por exemplo, todos os países que têm essas questões passaram por grandes guerras, por exemplo. Você pega os Estados Unidos, a própria Europa foi praticamente destruída, né? E aí você tem uma recomposição. O japonês passa muito por isso. Tem um aspecto. Nós temos nossas vantagens também. Acho que é um povo mais caloroso, um povo mais, né, recebe muito melhor. Mas é importante pegar um pouco desse outro lado e trazer para cá para a gente buscar uma nova possibilidade, entendeu? Então eu penso muito nisso. A pandemia trouxe uma série de ensinamentos, dentre esses que você comentou, né, da pessoa que faz um bolo e a pessoa vender o bolo. Mas traz um aspecto, sabe, Amália, que é muito importante, que é a questão das pessoas. Né? Se fala muito em tecnologia, em inovação, em tá avançando, mas e as pessoas? Né? Como é que estão as gestões a gestão da emoção dessas pessoas? Como você está gerenciando seus relacionamentos? Né? Para poder empreender. Eu preciso estar bem comigo mesmo para que eu possa realmente avançar. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir entregar o trabalho que, por exemplo, o André me pede, que a Amália me pede, por exemplo, como pessoas que estão liderando a minha pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar bem. Mas, às vezes, o gestor quer, não, tem que entregar, tem que fazer, tal, e aí... Está focado só em metas. Gera essa tensão. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Então, eu penso muito que as pessoas, elas vão precisar... já são pessoas que estão nesse processo de melhoria, mas vai precisar avançar nessa questão de gestão de pessoas mesmo, entendeu? Seria se pensar um pouco em, por exemplo, liderança humanitária? Sim, pode ser. Vários temas, né? A gente tem essa ideia. O próprio empreendedorismo é uma coisa que tem que ser ensinado. Né? Eu tenho visto, talvez agora em 2022, meu filho estudando em escola particular aqui em Aracaju, e eu já estou vendo que eles vão lançar em 2022 para o ensino, que agora é ensino médio, né? Que é médio. O fundamental e o médio. É um ensino que mudou algumas coisas. Era um. Exatamente, era por série. Não vamos falar nossas idades. A casa. E aí eu vi lá no aplicativo que eles mandaram lá para a gente, vai ter uma disciplina nova que chama Projeto de Vida. Eu achei super interessante, porque vai começar a ensinar o jovem que a vida realmente é um projeto. Então, você precisa empreender na sua vida, você tem que entender que você... É um negócio, né? Então, já entra naquele perfil que ele falou, André, que é ter novos perfis de empreendedores. Sim, sem dúvida. Porque a educação financeira poderia ser ensinado já na escola. Sim. Né? Não só essa questão do português, matemática e tal, as disciplinas mais tradicionais. A gente não aprende muito sobre isso. A gente sempre fica fica meio turvo, né? Então, o cara ganha dinheiro, mas perde muito dinheiro E a também. própria evolução hoje, né, obriga que você tenha, né, novas disciplinas que lhe atualizem, lhe levem para uma discussão até um conhecimento melhor. São novas capacidades. Um conhecimento antecipado daquilo que você mais na frente você vai precisar no seu dia a dia, na sua vida. Sem dúvida. É o lance de empreender mesmo. E você vê, cuidar do ser humano, a importância do cuidar do ser humano, né? Eu li uma matéria semana passada, que dizia o seguinte: o índice de felicidade do brasileiro, quer dizer, é a cabeça da pessoa, caiu pós-pandemia ao menor nível nos últimos 15 anos. Né? Quer dizer, isso também tem um impacto. Né? Preocupante. É preocupante. Porque realmente o povo brasileiro é muito feliz. Né? A gente vê que o povo brasileiro é um povo
que tem essa ideia da Mas alegria. essa né? queda desse índice de felicidade do povo brasileiro, chegou ao menor índice nos últimos 15 anos, isso deve também ter sido no mundo inteiro por conta da pandemia. Sem dúvida. É natural, muitas pessoas perderam parentes, amigos, né? Pessoas próximas, muito queridas. Mas, Diego, veja, a gente sabe que, para quem não tem oportunidade, como você falou, não é, de estudar, e muitas das vezes tem que vai para o mercado de trabalho, vai ser um empreendedor pela sensibilidade, pelo feeling. Mas o que é pela sua experiência você poderia sugerir para que a gente possa convencer um cidadão que produz hoje na informalidade, ele se transformar num microempreendedor? Ou seja, que tipo de competências ele tem que desenvolver para que ele se torne um microempreendedor ou um MEI, né? Um microempresário individual. Exatamente, né? um individual, mas que ele possa entrar nesse segmento com segurança, sabendo do que está fazendo, porque só sonhar não resolve. A primeira dica que eu dou assim, é estudar, né? Não tem jeito. Ler, estudar, até você comentou muito bem. Veja, a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma, a gente está em 2021, a gente vive hoje o melhor momento para aprender algo novo todos os dias. Todos os dias que você quiser, você pega seu celular, seu computador, acessa a internet, é o que você precisa. E você coloca lá, gestão, projetos, administração, empreendedorismo, você vai ver lá tudo. Claro, tem muita coisa ruim? Tem. Vai vir algum lixo? Vai. Você vai olhar as fontes, vai buscando. Claro, você estudar numa faculdade, uma universidade é importante? Eu não tenho dúvida. Mas tem muito curso bacana, curso técnico em administração, por exemplo, que é de nível médio, e você pode aprender. Né? Tem organizações em Sergipe que colocam à disposição esse tipo de treinamento. Existem cursos gratuitos, inclusive. Tem muitos. Eu falo para as pessoas, não é porque eu sou da área de administração que eu não vou dizer isso, mas assim, eu digo para muita gente isso. Se todo mundo soubesse, estudaria um pouco de administração. Porque serve para você gerenciar a sua vida, a sua casa, né, sua empresa. E que é importante estudar. Eu, tanto quanto o Diego, eu também sou administrador. Sim. E tem muita gente que ainda tem esse preconceito. Eu acho que administrador é você... amanhã abrir um negócio e você achar que você pode administrar o seu próprio negócio, você não se preocupar em estudar, se preparar, né? E isso é muito ruim, né? Sem dúvida. Eu acho que o tom aqui que o Diego está dando aqui no nosso podcast hoje, a principal palavra é estude, né? É estudar, é se preparar para que você possa, acima de tudo, saber os passos que você vai dar de forma, né, planejada, de forma orientada, para não dar um passo em falso e terminar, né, frustrando um sonho, né, de ser um empreendedor, de ser um empresário, um microempresário individual. E a gente sabe que num momento como esse no país, o que a gente menos precisa é um passo em falso, né? Sem dúvida. E outra dica que eu dou, você tem que se juntar também com pessoas que têm sucesso, entendeu? Tem uma máxima que eu aprendi no treinamento que eu participei, que ele diz o seguinte: aves da mesma plumagem voam juntas, não é? Você não vai ver pato voando com águia, por exemplo. Águia vai voar com águia, pato vai andar com pato, galinha vai andar com galinha. Então você tem que estar junto de quem você tem que olhar, né? Eu olho assim para o profissional e falo, esse cara não tem resultado nenhum, vou me afastar. Infelizmente, gente boa, cara bacana, para ir no barzinho, tomar uma cervejinha e tal, mas é só naquele momento. Em outro momento eu vou precisar buscar uma águia, vou precisar buscar uma pessoa que com quem você possa aprender. Tem outra máxima, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Você já ouviu falar disso também. Então, outra máxima. Tem outra também que é interessante. Se eu estou numa mesa de bar, num restaurante, se eu sou o cara mais inteligente daquela mesa, fique preocupado. Né? Você tem que ter gente mais inteligente que você para bater papo, entendeu? Pessoas que entendam mais do que você em alguns assuntos. Claro, entendo que tem experiência, né? Sim, você não precisa ser de repente o cara, né, o burro do negócio, não é isso que eu estou dizendo. É que você tem que aprender, buscar pessoas, conectar com pessoas que vão te ensinar algo também. Tem muita gente que tem coisa para ensinar, buscar novos conteúdos, buscar... É isso que a gente vive. Eu vou reforçar aqui, viu, André e Amália? O melhor momento para aprender o que você quiser hoje, você aprende. É só botar na internet que você aprende. Tudo que você quiser. Aproveitando essa presença aqui ilustre desse que profissional da administração que tem muita experiência no segmento, que dicas você daria para as pessoas que já queriam empreender ou que foram agora contagiadas por você em 2021? Que segmentos ele poderia empreender desde que tenha o mínimo de conhecimento ou que vá buscar conhecimento? Olha, essa área do e-commerce, né, é uma área que tem evoluindo bastante já há um bom tempo, né, que é o comércio eletrônico. Ou seja, você com um perfil no Instagram, por exemplo, você consegue fazer uma loja. Né? O Instagram ele é uma lojinha.
Né? Claro que a gente bota as nossas imagens, né, como pessoas, mas se você for ver o Instagram, quando você entra e você roda a tela do Instagram do perfil de uma pessoa, ali está uma prateleira. Né? Aquelas 3 imagens, você vai descendo, você vai vendo ali uma prateleirazinha. Quem nunca passou por um Instagram para ver se é novidade, Isso. promoção, para comprar por ali? Uma ferramenta gratuita, você vende bolo, que você comentou, bota os seus melhores bolos lá, né? Ensina as pessoas a fazer um bolo mais simples, para você vender um bolo mais elaborado que você tenha. E aí vai o e-commerce através de produto ou serviço que você tenha, né? Na área de consultoria também. Uma área que cresceu bastante, que eu vejo, o próprio aluguel de automóveis também vai crescer por um tempo, porque as pessoas estão deixando um pouco de ter um carro próprio, por exemplo, né? Preferem alugar de repente. Né? Muita gente vendendo o seu próprio carro, Pois é. e fazendo um investimento e alugando carro. Pois é, então de repente... É uma tendência mundial isso. É uma tendência, né? E outras coisas, essa área de tecnologia tem evoluído muito, se tem tempo, se algum jovem estiver assistindo a gente aqui, estudar tecnologia, né? Ciência da computação, área de TI, aprender a programar, porque isso já é o presente. É uma das áreas mais demandadas. Demandadas demais. E na minha visão, a área de pessoas, né? Gestão de pessoas, é uma área que vai ser muito demandada, né? A própria psicologia também é uma área que as pessoas vão precisar conversar muito aí mais à frente. É verdade. Né? Então, quem não tem uma terapiazinha, né, para fazer, então assim, vai precisar. Ou seja, essas áreas eu acredito que vão evoluir bastante, né, Amália? Mas sem dúvida a internet, né, o comércio eletrônico, ele já era uma realidade anterior da pandemia e durante a pandemia fortaleceu muito e agora ela vai continuar. Né? Ela com certeza vai continuar e vai ser fortalecida com essas novas tendências, né, de mercado aí que vão surgindo. E vamos ver o que vai acontecer. Eu defendo muito as pessoas, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, porque às vezes a gente fala muito da máquina, né, do equipamento e tal. Mas se não tiver uma pessoa para ligar, desligar, para, né, organizar tudo isso, não adianta muita coisa. Você falou no início da nossa conversa que ele tinha lançado um livro recentemente. Sim. Já conte pra gente. Inclusive, eu não já li. fui presenteado. Então, eu não li ainda esse livro. Conte pra gente o que ele traz em pauta. Exatamente, administração em pauta. Então, eu escrevi alguns artigos no jornal Correio de Sergipe por um bom tempo, aqui de Sergipe, né? Vou aproveitar para agradecer lá o próprio Joãozinho, a turma lá do jornal. E meu pai, muito organizado, mandar um abraço para o Itamar, ele guardou os artigos de forma organizadinha, advogado, mas também tem esse perfil de gestão também. E aí ele foi guardando. Pai é pai, né? Pai sempre ajuda, né, André? Não tem jeito. Aí você na política também, seu pai muito, ajudando. Muito. Então o que acontece? Quando eu fui ver, eu falei, tem um livro, né? Eu tenho um livro todo nos arquivos em Word e tal, tinha 520 artigos guardados, né? Daria mais do que um livro desse. E aí eu tive a alegria de há cerca de 3 anos atrás, de assumir a diretoria do CFA, que é o Conselho Federal de Administração. Então, hoje eu estou como diretor de comunicação e marketing do CFA. E aí o CFA, conversando, eu doei todo o direito autoral para o Conselho Federal, e aí eles me presentearam com algumas unidades, né, desse livro aqui, Administração em Pauta. E a pessoa pode também ir lá no meu perfil do Instagram, que é o @DiegoDaCosta_DC, pode baixar no perfil do Instagram ele em PDF. Gratuitamente. Gratuitamente. Ele vai para um site do CFA e no site pode baixar. Não só esse livro, tem uma série de conteúdos também no CFA de administração. Então ficou bem, eu gostei, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque quem escreve o livro, né, fica meio suspeito. Mas agradecer demais ao meu pai que fez essa organização, ao presidente Mauro que me deu presente, aos conselheiros federais de todo o Brasil, a diretoria do CFA, porque é um presente, né? Eu consegui fazer uma impressão aí de cerca de 200 unidades, já distribuí alguns. Né, tem pouquíssimas, mas isso aqui eu vou entregar para você. Obrigada. Aqui o André tem o meu eu já ganhei. Vou entregar para você de verdade. Obrigada. Para você ler, jornalista também vai ler, né, André? Sim, lógico. E também empreendo na área, né? Então, Diego nunca é demais aprender. Diego é um talento sergipano que Obrigado, tem amigo. contribuído muito com o Conselho Federal de Administração. Obrigado, amigo. Né, e que nós temos que nos orgulhar muito de sergipanos que se destacam, né, a nível nacional, e Diego é um desses que orgulha muito o estado de Sergipe a nível nacional. Obrigado. Bom, Vambora? dicas já foram dadas, né? A principal dela, estude. Sim, busque né? conhecimento, tem informação gratuita na internet, né, André? Sim. Busque conhecimento, estude. Tem uma máxima que é o seguinte, aprender a empreender, né? Então é importante aprender. Não faltar persistência, não é isso? Identificar as boas oportunidades, né? Mas acima de tudo estudar. Sem dúvida. Né? Essa é a grande dica. Para você hoje virar um microempreendedor, o custo é muito baixo, né? O custo é muito baixo, e como a Amália deu a dica aqui, né? E o Sebrae está aí para ajudar. O Sebrae está aí para ajudar, né? De portas abertas, né?
E eu tenho certeza que nós precisamos muito de pessoas que tenham essa disposição, essa persistência, que, né, busca meios para poder, né, construir um país melhor. A gente sabe que é um momento difícil, nós estamos atravessando, volto a repetir, estamos vendo aí o preço da gasolina, um acumulado de somente esse ano de 73% de aumento, né? É um aumento atrás do outro, é impressionante, né? O desemprego no Brasil é a mesma coisa. Você vê só no primeiro trimestre de 2021, nesse primeiro trimestre, mas de 2021, nós temos uma taxa de desemprego de 14,7%, são mais de 14, quase 15 milhões de brasileiros desempregados no primeiro trimestre de 2021. Quer dizer, fora esses aumentos absurdos, a cesta básica cada vez mais cara, e cada um tem que dar sua contribuição, né? Sim. Cada um tem que buscar seu caminho. A gente faz a nossa parte, cada um aqui faz a sua. E as dicas que o Diego passou hoje aqui no nosso podcast são importantes, principalmente para estimular as pessoas, né? Para estimular as pessoas a estudar, se preparar, buscar as oportunidades, entrar no mercado de trabalho e fazer com que esse país volte a crescer o mais rápido possível. O Brasil, ele precisa dos brasileiros, não tenha dúvida disso, né? A gente precisa dar as mãos e entender, André, eu volto a reforçar, a liderança, né? Nós somos líderes das nossas vidas. Ou seja, não aceite menos do que você merece. Ou seja, vá para frente, ande, né? Converse com as pessoas que precisam aprender com você algo maior, né? Eu sempre gosto disso, falo muito, já comentei com o André algumas vezes. A gente tem que conectar com a pessoa, a gente tem que sair daquele encontro um pouco melhor sempre, né? Esse é o segredo. Não só com os políticos, ou com os jornalistas, ou com os profissionais de administração, mas também com quem quer fazer a diferença, né? Com quem quer mudar a vida das pessoas. Então, eu não tenho dúvida que é um momento muito difícil, né, André? Mas que dias melhores eles chegarão e depende de cada um de nós. Verdade. Não cobrar, não ficar só jogando confete ou cobrando de um parlamentar A, B ou C ou de um dono de empresa A, B ou C. Você pode fazer sua parte. Não transferir para quem quer que seja, né? A responsabilidade de construir um país melhor, né? É acreditar, não desistir nunca, persistir, né? Porque cada um tem seu talento, é só muitas das vezes descobrir, né, o seu talento, né, a sensibilidade que tem. Eu não tenho nem dúvida que esse é um país que tem muito ainda, né, a crescer, e depende de cada um de nós. Falou e disse, André, e você? Está pronta para fazer a diferença? Então aproveita todas essas informações que foram colocadas aqui no nosso podcast. Sugere também novos temas para a gente trazer aqui, né, na nossa roda, André. Você pode mandar a sua sugestão para o 999857900. Não tem meias palavras, não. Coloca lá o que é que você quer que a gente traga para a nossa mesa, que não é redonda, né, André? Mas a nossa mesa, que a gente traz aqui alguém para trazer dicas para você. Vamos embora? Vamos nessa, Diego. Obrigado por tudo mais uma vez. Parabéns, viu? Parabéns pelo que você tem feito e pelo trabalho que você tem feito. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Até a próxima.